Há momentos na vida em que a sensação de bloqueio financeiro parece maior do que qualquer esforço que você faz. Não importa o quanto trabalhe, o quanto lute, o quanto tente, algo sempre escapa, como se uma força invisível sempre empurrasse você de volta ao mesmo ponto. É nesses instantes que uma pergunta começa a surgir dentro da alma. Existe alguma força capaz de abrir caminhos que a lógica humana não consegue tocar? Existe alguma intervenção que atue onde o esforço já não alcança? Quando falamos de milagre financeiro, não falamos de algo mágico ou fantasioso, mas de um movimento profundo que nasce no espiritual e se manifesta no físico. É por isso que tantas pessoas, durante séculos, recorreram à intercessão de Santa Edviges, conhecida como a protetora dos endividados e dos que enfrentam labirintos financeiros que parecem intermináveis. A pergunta que guia este vídeo, como um fio que conduz até a luz, é simples e poderosa. Como atrair um milagre financeiro? Não se trata de sorte, nem de acaso, nem de um golpe de sorte passageiro. Trata-se de alinhar espírito, intenção e fé com aquilo que está acima das limitações materiais. A oração de Santa Edviges age exatamente nesse espaço onde as mãos já não alcançam, onde a força humana já se esgota e onde apenas o espiritual pode romper aquilo que está trancado. A maioria das pessoas não entende a dimensão desse movimento, porque tenta resolver tudo apenas no mundo visível e esquece que toda mudança verdadeira começa no invisível. Neste momento, ao ouvir estas palavras, algo importante já está acontecendo dentro de você. Não é coincidência ter chegado aqui. Não é acaso ter encontrado este conteúdo. Existe um chamado, um impulso que o trouxe exatamente para este instante, porque há algo que precisa ser destravado na sua vida financeira. Há portas que já deveriam ter se aberto e ainda não se moveram. Há respostas que parecem paradas no tempo. Há oportunidades que ficam sempre um passo adiante, como se uma barreira silenciosa te impedisse de alcançá-las. Essa sensação de quase conseguir, mas nunca completar, é um dos sinais mais claros de que há um bloqueio espiritual atuando na área financeira. A intercessão de Santa Edviges atua precisamente nesse ponto. Ela não chega para substituir seu esforço, mas para destruir aquilo que o esforço jamais conseguirá romper sozinho. Ela age como uma força que desfaz nós invisíveis, que quebra as amarras que travam seu crescimento, que ilumina caminhos onde antes havia apenas confusão e medo. Quando você se abre para essa conexão, algo profundo começa a se reorganizar dentro e ao redor de você. É como se o universo passasse a alinhar as peças certas, as pessoas certas, os recursos necessários, para que o milagre financeiro se torne possível. Mas para que isso aconteça, é preciso entender que fé não é esperar de braços cruzados. Fé é alinhar coração, mente e espírito numa mesma direção. Fé é permitir que o espiritual toque o material. Fé é abrir espaço para que aquilo que está destinado finalmente alcance você. Nos próximos capítulos, vamos caminhar juntos para compreender esse processo, mergulhar na força espiritual de Santa Edviges e preparar seu coração para receber aquilo que já está sendo movido no invisível. Respire fundo, mantenha sua atenção aqui e permita-se sentir o movimento que já começou. A verdade que poucos reconhecem é que a vida financeira não se resume a números, contas, boletos ou esforço humano. Existe uma camada invisível que sustenta ou bloqueia tudo aquilo que tentamos construir. Quando essa camada está em equilíbrio, as oportunidades fluem, o dinheiro encontra caminhos, portas se abrem e o trabalho rende frutos. Mas quando ela está bloqueada, mesmo o maior esforço parece insuficiente. Há pessoas que trabalham o dobro dos outros e não saem do lugar, enquanto algumas, com pouco esforço,
prosperam com facilidade. Esse fenômeno não tem explicação lógica, mas tem explicação espiritual. A energia financeira de uma pessoa é moldada não apenas pelas suas ações, mas também pelo estado do seu interior, pela história que carrega, pelas crenças que repete e, sobretudo, pelas forças espirituais que atuam sobre ela. O dinheiro, por mais concreto que pareça, é profundamente influenciado por estados emocionais e espirituais. Medo, culpa, preocupação constante, sensação de insuficiência, histórico familiar de escassez, todos esses elementos criam bloqueios que travam o fluxo financeiro. E quanto mais uma pessoa tenta forçar, mais pesada a vida parece ficar. Essa sensação de empurrar uma porta que nunca abre é um sinal claro de que há algo além do visível que precisa ser trabalhado. O milagre financeiro não começa com dinheiro aparecendo, mas com a quebra dessas barreiras internas e espirituais que impedem a prosperidade de circular. É aqui que entra a intercessão de Santa Edwiges. Sua missão espiritual não se limita a ajudar aqueles que estão endividados, mas abrange qualquer pessoa que esteja presa em labirintos financeiros, vivendo ciclos repetitivos de perda, atraso e frustração. A força de sua intercessão age onde a lógica não alcança, porque opera diretamente no campo espiritual, desatando nós, removendo impedimentos e desfazendo pactos invisíveis que muitas vezes atravessam gerações. Há famílias inteiras marcadas por pobreza contínua, como se uma sombra acompanhasse cada tentativa de prosperar. Há histórias que se repetem entre pais, filhos e netos, todas carregando a mesma dificuldade. Essas marcas espirituais só podem ser rompidas com intervenção espiritual. Quando você começa a entender que o dinheiro não é apenas matéria, mas também energia, percebe que atrair um milagre financeiro exige uma mudança profunda na forma como você se posiciona diante dele. A oração para Santa Edwiges não atua como um pedido vazio, mas como uma chave que reorganiza o interior da pessoa para que ela se torne capaz de receber aquilo que sempre lhe foi negado. É como se uma mão começasse a afastar as nuvens que ocultam o caminho, e aos poucos a luz revelasse soluções que antes pareciam inexistentes. Muitas vezes, o milagre não chega porque a pessoa não está espiritualmente aberta para recebê-lo. A oração é o que cria essa abertura. Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, algo já está se movendo dentro de você. A simples conscientização do lado espiritual da vida financeira é o primeiro passo para a transformação real. Quando entendemos que não estamos lutando apenas contra números, mas contra forças invisíveis, abrimos espaço para que Deus atue por meio dos seus intercessores. E Santa Edwiges é uma das mais poderosas quando o assunto envolve finanças. Sinta essa verdade entrando no seu coração e permita que ela encontre lugar dentro de você, porque aquilo que será revelado nos próximos capítulos pode ser o ponto de virada da sua história financeira. Continue comigo e prepare-se para compreender o que está realmente impedindo o milagre que você tanto espera. Para entender como atrair um milagre financeiro, é necessário reconhecer que toda transformação espiritual começa com um diagnóstico profundo da raiz do problema. A maioria das pessoas acredita que suas dificuldades financeiras vêm apenas de circunstâncias externas, como perda de emprego, falta de oportunidades, decisões erradas ou ausência de recursos. No entanto, quando essas dificuldades se repetem como um ciclo interminável, é sinal de que existe um bloqueio mais profundo, algo que opera silenciosamente no campo emocional e espiritual. Esse bloqueio não nasce de um único evento, mas é formado pela soma de medos antigos,
crenças negativas herdadas, experiências traumáticas e sentimentos que foram acumulados ao longo da vida, criando uma espécie de sombra permanente sobre a área financeira. Esse tipo de bloqueio espiritual não se manifesta de forma óbvia. Ele aparece em detalhes sutis, como a sensação de que tudo é mais difícil para você do que para os outros, a repetição de frustrações financeiras nos momentos em que mais precisa, a perda de oportunidades que pareciam certas, a impressão de que o dinheiro some por entre os dedos, mesmo quando entra com abundância. Muitas pessoas descrevem a própria vida como uma caminhada contra a maré, sempre lutando, sempre cansadas, sempre um passo atrás. Essa experiência, longe de ser um sinal de fraqueza pessoal, é um indicativo de que existe um campo de energia espiritual contrário à prosperidade, uma resistência invisível que precisa ser quebrada. É nesse tipo de situação que Santa Edwiges se torna uma intercessora essencial. Ela age como uma força que ilumina o que está oculto, revelando não apenas o bloqueio, mas também sua origem. Há pessoas que carregam marcas financeiras que não nasceram com elas, mas que vieram de histórias familiares, de gerações que enfrentaram escassez, perdas e dívidas. Esses padrões espirituais se repetem até que alguém decida romper o ciclo. Através da oração, Santa Edwiges age exatamente nesse ponto, desfazendo laços que não deveriam mais existir, fechando portas espirituais que nunca foram suas e abrindo novas possibilidades, onde antes havia apenas medo e confusão. O milagre financeiro não acontece apenas porque você o deseja, mas porque você se permite entrar em um novo estado de conexão, confiança e abertura espiritual. Antes que a bênção chegue, a alma precisa ser preparada para recebê-la. Um coração cheio de medo repele a prosperidade. Uma mente dominada pela dúvida bloqueia o fluxo financeiro. Uma vida marcada por crenças de insuficiência cria um ambiente interno, onde a abundância não consegue permanecer. É por isso que tantas pessoas recebem oportunidades e rapidamente as perdem, pois internamente ainda não se sentem dignas do que pediram. A oração de Santa Edwiges atua também nesse processo de cura, removendo as raízes da escassez que se instalaram dentro do coração. Ao compreender que a dificuldade financeira não é apenas material, mas espiritual, você dá o passo mais importante rumo à transformação. As próximas etapas deste conteúdo vão aprofundar como essa intervenção ocorre, como Santa Edwiges quebra as barreiras invisíveis e como o milagre começa a se manifestar a partir da mudança interior. Permita que esta compreensão encontre espaço dentro de você, porque a clareza espiritual abre o caminho para a libertação financeira. Continue comigo. Estamos entrando no terreno onde os milagres acontecem. Quando falamos sobre a manifestação de um milagre financeiro, é fundamental compreender que nenhuma intervenção espiritual age de forma isolada. O milagre é sempre a consequência de uma combinação entre ação divina, preparação interior e alinhamento emocional. Santa Edwiges não atua apenas apagando dívidas ou trazendo recursos inesperados, mas intervém principalmente na estrutura espiritual que sustenta a vida financeira. Ela reorganiza caminhos, reposiciona oportunidades, remove influências negativas e abre brechas onde antes havia apenas bloqueios. Para que essa intercessão aconteça de maneira profunda, é necessário criar um espaço interno onde o espiritual possa agir sem resistência, pois é dentro do coração humano que o milagre encontra seu primeiro terreno fértil. A maioria das pessoas busca prosperidade enquanto carrega sentimentos que são completamente contrários a ela. Medo constante, desconfiança, raiva acumulada, tristeza antiga, sensação de injustiça, vergonha por não ter alcançado o que gostaria, todos esses estados emocionais criam uma vibração que repele aquilo que se deseja atrair. A prosperidade exige fluidez,
enquanto a dor cria rigidez. A abundância exige abertura, enquanto o ressentimento fecha portas. O dinheiro exige movimento, enquanto o medo paralisa. Assim, antes que a bênção se manifeste, é preciso desfazer o que está amarrado dentro de você. Alguns chamam isso de cura interior, outros de libertação emocional. Mas, em essência, trata-se de permitir que o coração volte a acreditar que é digno de receber. É nessa dimensão emocional que Santa Edviges realiza uma de suas missões mais importantes. Ela toca não apenas a área financeira, mas também os sentimentos que se ligam a ela. Muitas vezes, a fuga do dinheiro está associada a feridas profundas, humilhações sofridas na infância, comparações dolorosas, anos de luta sem reconhecimento ou experiências traumáticas que criaram a crença silenciosa de que prosperar é perigoso. Há quem tenha medo de ganhar dinheiro porque teme perder tudo novamente. E esse medo cria um ciclo de autossabotagem contínua. Santa Edviges atua exatamente no ponto onde essas feridas foram guardadas, iluminando o que estava escondido e desfazendo as raízes emocionais que impediam a prosperidade de florescer. Mas a ação espiritual não se limita ao interior. Enquanto Santa Edviges trabalha na estrutura emocional, uma segunda transformação começa a ocorrer no mundo ao redor da pessoa. Caminhos antes fechados começam a se mover, oportunidades surgem de maneiras inesperadas, pessoas certas são colocadas no caminho e situações aparentemente perdidas são reorganizadas. Não se trata de coincidência, mas de alinhamento. Quando o coração se abre, a realidade responde. O milagre financeiro não é apenas um evento exterior, mas uma mudança de vibração que altera a forma como o mundo se conecta a você. Isso explica por que algumas pessoas, depois de orar com fé, relatam sentir leveza, clareza, segurança e até intuições que as levam a tomar decisões acertadas. Para atrair um milagre financeiro verdadeiro, é preciso entender que ele começa dentro, se expande para fora e volta para você multiplicado. A oração de Santa Edviges age como uma ponte que conecta esses pontos, trazendo à tona uma força espiritual capaz de transformar tanto a alma quanto a vida prática. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como essa ponte se forma e como essa intervenção se manifesta em detalhes. Permaneça comigo, porque a compreensão desta dinâmica pode ser a chave que faltava para que sua vida financeira finalmente encontre equilíbrio, direção e abundância. Existe um ponto crucial na jornada espiritual de quem busca um milagre financeiro que raramente é compreendido. A prosperidade não é apenas um destino, mas um estado de alinhamento entre o interior e o exterior. Muitas pessoas acreditam que receber uma bênção depende unicamente da intervenção divina, como se Deus ou seus intercessores simplesmente entregassem recursos quando julgassem necessário. No entanto, há um princípio espiritual fundamental que permeia toda manifestação de prosperidade. Deus jamais coloca abundância em um coração que ainda está moldado pelo peso da escassez. Antes que o milagre aconteça fora, ele precisa acontecer dentro. É por isso que, ao longo da história, Santa Edviges não apenas socorria materialmente os desesperados, mas também transformava suas disposições internas, porque sabia que uma alma carregada de medo nunca segura a bênção que recebe. O medo é um dos maiores inimigos da prosperidade. Ele se infiltra nos pensamentos, paralisa ações, distorce percepções e cria um campo energético onde tudo parece difícil, pesado e distante. Quem vive guiado pelo medo enxerga a vida financeira através de um filtro que exagera riscos e diminui possibilidades. E pior, passa a tomar decisões que sabotam o próprio crescimento. Muitos deixam oportunidades passarem porque acreditam que não darão conta. Outros permanecem em situações que já deveriam ter sido encerradas porque temem o desconhecido.
Há ainda aqueles que evitam sonhar para não sentir decepção caso não consigam. Esse tipo de bloqueio emocional cria uma barreira invisível que impede a resposta das orações. Não porque Deus não queira responder, mas porque o coração não está preparado para receber. Santa Edwiges age precisamente nessa região onde o medo se instalou. Sua intercessão desarma a tensão interna que impede o fluxo da prosperidade e devolve ao coração a coragem necessária para aceitar a mudança. Uma pessoa que ora com fé começa a sentir uma transformação silenciosa, quase imperceptível no início, mas que se intensifica com o tempo. A insegurança que antes dominava dá lugar a uma confiança tranquila. A dúvida constante começa a se dissolver. A sensação de impotência dá espaço para uma clareza interna que orienta decisões e abre novas perspectivas. O milagre financeiro não é apenas um evento pontual, mas um movimento contínuo que começa com essa reorganização emocional. Além de transformar o interior, Santa Edwiges age em outro ponto decisivo: a percepção da própria dignidade. Muitas pessoas não prosperam porque, no fundo, acreditam que não merecem prosperar. Esses sentimentos podem ter origem na infância, em experiências humilhantes, em críticas repetidas ou até em modelos familiares que sempre associaram dinheiro a dor, conflito ou perda. Quando a alma carrega essas impressões, ela resiste ao crescimento financeiro porque teme reviver traumas antigos. A intercessão de Santa Edwiges atua desfazendo essas crenças silenciosas, permitindo que a pessoa finalmente aceite que tem direito ao equilíbrio, ao sustento e à abundância. Quando o coração se liberta dessa prisão emocional, algo extraordinário começa a acontecer. O mundo ao redor responde. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a ser reconhecidas. Caminhos que pareciam inexistentes começam a surgir. Pessoas que podem ajudar aparecem no momento certo. Ideias que estavam adormecidas se tornam claras e possíveis. É nesse ponto que muitos descrevem a sensação de que as coisas finalmente começaram a andar. Esse movimento não é ilusão. É a resposta espiritual se manifestando no plano material. Neste processo, Santa Edwiges não atua apenas como uma intercessora que supre necessidades, mas como uma guia espiritual que conduz o fiel à maturidade financeira e emocional necessária para sustentar o milagre que virá. Prepare-se para aprofundar essa compreensão, porque o próximo capítulo revela como esse movimento espiritual começa a alterar a realidade prática de forma direta e visível. Há um caminho sendo aberto para você. Basta continuar caminhando comigo. Existe um momento no processo espiritual em que a transformação interior começa a provocar mudanças externas de maneira clara e incontestável. É quando aquilo que parecia imóvel súbito se rearranja, quando portas que permaneceram trancadas por anos se abrem sem esforço aparente, quando situações que pareciam completamente perdidas começam a apresentar soluções inesperadas. Essa fase é um dos sinais mais evidentes de que a intercessão espiritual começou a se manifestar no mundo físico. Santa Edwiges atua justamente nesse ponto de convergência entre o invisível e o visível, onde o milagre deixa de ser apenas promessa e começa a se tornar realidade concreta. O que muitas pessoas não percebem é que essa mudança não surge de forma repentina por acaso, mas como resultado direto da quebra de padrões espirituais que antes impediam o avanço. Quando o coração deixa de ser governado pelo medo, quando a mente se liberta da crença na escassez e quando o espírito encontra coragem para aceitar a possibilidade da abundância, uma reorganização silenciosa acontece no campo energético da pessoa. É como se uma nova frequência começasse a irradiar de dentro para fora, atraindo situações coerentes com essa transformação.
Nada disso é místico no sentido fantasioso da palavra. Trata-se de um princípio espiritual que sempre esteve presente e que a intercessão de Santa Edwiges apenas potencializa. Essa reorganização não ocorre apenas no plano interior. Ela também se manifesta na forma como a realidade responde. A pessoa que antes via portas fechadas começa a notar oportunidades onde antes só enxergava limitações. Propostas que pareciam improváveis se tornam possíveis. Aquele contato que estava distante reaparece repentinamente. Soluções que pareciam inexistentes surgem no momento exato em que são necessárias. Quem vive essa experiência costuma descrevê-la como uma sucessão de coincidências, mas, espiritualmente, tratam-se de alinhamentos. Santa Edwiges age movendo aquilo que precisa ser movido, tocando corações que precisam ser tocados e desfazendo resistências que estavam impedindo o avanço. Outro sinal frequente da ação espiritual é a mudança na percepção sobre o próprio valor. Quando a intercessão começa a atuar, a pessoa passa a reconhecer suas capacidades com mais clareza. Ela percebe que merece oportunidades melhores, que tem direito a uma vida mais equilibrada e que não precisa carregar eternamente os pesos do passado. Essa mudança de postura abre novos horizontes e altera até mesmo a forma como os outros a enxergam. O mundo externo sempre responde ao que está acontecendo internamente. Por isso, quando Santa Edwiges intervém, não é apenas o fluxo financeiro que se altera, mas a identidade da pessoa diante da própria vida. Essa fase, porém, exige atenção. Muitas vezes, quando as primeiras mudanças começam a surgir, a pessoa pode sentir medo de que tudo desmorone novamente. Esse temor é natural, pois o cérebro se acostuma com padrões antigos e tende a desconfiar de novidades. É nesse ponto que a fé se torna essencial. A transformação precisa ser sustentada com confiança, oração e entrega. Não se trata de esperar passivamente, mas de continuar alinhado com a certeza de que o movimento que começou não será interrompido. Santa Edwiges não abre portas para que elas se fechem novamente. Ela abre portas para que a pessoa atravesse com firmeza e não volte mais para o estado anterior. À medida que avançamos, é importante perceber que a intercessão não age apenas para aliviar a dor momentânea, mas para construir um caminho duradouro de prosperidade. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar como esse fluxo se estabiliza, como o milagre financeiro deixa de ser um momento isolado e se torna um novo ciclo em sua vida, e como a oração de Santa Edwiges sustenta essa transformação. Continue comigo, porque a jornada está apenas começando a revelar sua profundidade. À medida que a intercessão de Santa Edwiges se torna mais profunda, surge um movimento interno que transforma não apenas a relação com o dinheiro, mas também a maneira como a pessoa se posiciona diante da própria vida. A prosperidade verdadeira não nasce apenas do milagre que chega, mas da capacidade de sustentar esse milagre de forma contínua. Muitos recebem oportunidades e as perdem rapidamente porque não alcançaram maturidade emocional para lidar com elas. Outros até recebem uma bênção financeira, mas por não terem rompido o padrão interno de escassez, retornam ao mesmo cenário de antes. Por isso, a ação espiritual de Santa Edwiges não se limita ao socorro imediato. Ela prepara a estrutura emocional e espiritual necessária para que a prosperidade permaneça. Esse processo envolve a reconstrução do senso de merecimento, algo profundamente abalado em quem vive longos períodos de dificuldade financeira. A repetição de frustrações cria uma impressão silenciosa de que nada dá certo, de que tudo exige mais esforço do que deveria, de que o destino sempre entrega menos do que você oferece de si. Essa sensação desgasta a autoestima e cria uma barreira invisível que impede a pessoa de sonhar alto.
O milagre financeiro não atua apenas trazendo dinheiro. Ele atua restaurando a identidade ferida, devolvendo a confiança necessária para que a pessoa volte a se enxergar como alguém capaz de prosperar. Santa Edwiges age nesse ponto, tocando essa ferida interna, removendo sentimentos de inadequação e reafirmando que há lugar para você na mesa da abundância. Outro aspecto fundamental dessa fase é a reorganização das expectativas. Muitas pessoas, ao orarem por prosperidade, carregam dentro de si a expectativa de que o milagre será imediato, abrupto e transformará tudo da noite para o dia. Embora existam casos extraordinários, a maior parte dos milagres financeiros se manifesta através de um processo contínuo, feito de sinais, oportunidades, decisões acertadas e movimentos interiores que, quando somados, constroem um novo ciclo. Santa Edwiges não apenas entrega a bênção, mas também orienta o fiel a reconhecê-la. Algumas oportunidades chegam disfarçadas de desafios, convites para mudanças, reajustes de direção ou até mesmo rupturas necessárias. O olhar espiritual treinado pela fé permite identificar a mão divina até nos detalhes que parecem contrários. É também nessa etapa que surge uma elevação de percepção espiritual. A pessoa que antes enxergava obstáculos passa a perceber caminhos. A que antes via escassez começa a notar possibilidades. A que antes se sentia limitada começa a experimentar expansão. Esse despertar não é fruto de pensamento positivo, mas da intervenção espiritual que limpa o campo emocional e renova a disposição interior. Santa Edwiges trabalha de modo silencioso, orientando decisões, guiando passos e fortalecendo a intuição. É comum que, durante esse período, a pessoa comece a sentir uma clareza que antes não existia, como se uma luz iluminasse aquilo que sempre esteve à sua frente, mas não era visto. Essa transformação, porém, não acontece sem que a pessoa escolha assumir sua parte no processo. A intercessão abre portas, mas é preciso atravessá-las. O milagre remove bloqueios, mas é necessário agir com sabedoria para consolidar a prosperidade. Santa Edwiges inspira coragem para deixar velhos hábitos, abandonar padrões destrutivos, reorganizar prioridades e tomar decisões que antes eram adiadas por medo. A prosperidade é um caminho, e cada passo exige consciência e entrega. No próximo capítulo, vamos aprofundar como a presença espiritual de Santa Edwiges começa a influenciar diretamente o campo das oportunidades, aproximando o fiel dos recursos necessários, das pessoas certas e das mudanças que consolidam o milagre financeiro. Continue comigo, pois há uma revelação importante sobre o movimento espiritual que antecede a manifestação material da prosperidade. Existe um momento na caminhada espiritual em que o ambiente ao redor começa a responder de forma tão clara que se torna impossível ignorar os sinais. É quando o campo das oportunidades se movimenta de maneira coordenada, como se forças invisíveis estivessem abrindo espaço para que o milagre financeiro se materialize. Essa fase é marcada por coincidências significativas, encontros inesperados, ideias que surgem de maneira repentina e resoluções que antes pareciam inalcançáveis. Esse movimento não acontece ao acaso. Ele é consequência direta da intervenção espiritual de Santa Edwiges, que age como uma ponte entre aquilo que está sendo preparado no invisível e aquilo que precisa se manifestar no plano material. Quando a oração começa a operar, a realidade se reorganiza para que o fiel se aproxime do que lhe pertence. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Uma oportunidade profissional perdida no passado reaparece de forma inesperada. Uma porta que parecia fechada se abre com facilidade. Uma pessoa que estava distante retorna com uma proposta. Uma dívida antiga é renegociada de maneira favorável.
Um caminho que parecia impossível se torna viável. Esses movimentos não são fruto da sorte, mas de alinhamento espiritual. Santa Edviges toca circunstâncias e corações, movendo elementos que pareciam fixos e desfazendo bloqueios que, muitas vezes, estavam presentes há anos. O curioso é que esses sinais não surgem apenas no âmbito financeiro. Eles aparecem também na forma de clareza mental, de reorganização de prioridades, de inspiração para tomar decisões que antes eram adiadas. A pessoa começa a sentir uma espécie de impulso interno, uma força suave que a orienta na direção certa. Essa intuição refinada faz parte da atuação espiritual. Santa Edviges não apenas entrega a bênção, mas guia cada passo até que o fiel esteja no lugar e no momento em que o milagre deve se concretizar. É como se os olhos espirituais começassem a se abrir e a pessoa passasse a enxergar possibilidades onde antes havia apenas confusão. É importante compreender que esse movimento não é linear. Em muitos casos, o caminho que leva ao milagre financeiro envolve desvios que, à primeira vista, parecem retrocessos. Há portas que se fecham para que outras maiores se abram. Há situações que se encerram para que novas possam começar. Há relações que se afastam para que conexões mais fortes e alinhadas possam surgir. Tudo isso faz parte da preparação espiritual. Santa Edviges não abre caminhos que levarão a novas perdas. Ela direciona o fiel por rotas que conduzem à estabilidade, segurança e abundância. Mesmo quando algo parece ser uma perda momentânea, frequentemente trata-se de um realinhamento necessário para evitar um desgaste maior no futuro. Outro aspecto relevante é que quando a presença espiritual começa a agir, a pessoa passa a atrair aquilo que está em sintonia com a nova frequência que ela emana. Isso significa que oportunidades elevadas, mais alinhadas e mais prósperas começam a surgir com maior naturalidade. Da mesma forma, situações que estavam desalinhadas começam a se dissipar. Esse é um dos sinais mais fortes de que a intercessão está em curso. A vida começa a ganhar leveza. As decisões se tornam mais claras. A prosperidade deixa de ser uma esperança distante e passa a ser uma realidade em construção. No próximo capítulo, vamos explorar um dos aspectos mais profundos dessa jornada: como a bênção financeira se torna sustentável e como Santa Edviges ajuda a consolidar o milagre para que ele não seja apenas um momento, mas um ciclo permanente de abundância. Continue comigo. Estamos entrando no ponto em que o espiritual e o material começam a se unir de forma definitiva. A verdadeira prosperidade não se define apenas pelo momento em que o milagre financeiro chega, mas pela capacidade de mantê-lo, expandi-lo e vivê-lo de forma estável. Muitas pessoas experimentam pequenos avanços, recebem uma oportunidade inicial, ganham um alívio temporário ou até veem uma porta se abrir, mas logo depois tudo volta ao estado anterior. Isso acontece porque, embora tenham recebido uma intervenção momentânea, não alcançaram a sustentação espiritual necessária para permanecer no novo ciclo. A prosperidade é como uma chama. Quando nasce, precisa ser protegida, alimentada e fortalecida até se tornar um fogo estável, capaz de iluminar toda a vida. É neste ponto que a atuação de Santa Edviges se aprofunda, garantindo que o milagre não seja apenas um acontecimento isolado, mas o início de uma nova fase. Para que a bênção se torne permanente, é preciso que o interior e o exterior permaneçam alinhados. O interior se refere ao estado emocional, à clareza mental, às crenças que regem as decisões e à postura diante da vida financeira. O exterior envolve as oportunidades que chegam, as escolhas feitas e a forma como a pessoa administra os recursos que recebe. Quando o interior ainda está marcado por inseguranças, medo de perder,
crença na insuficiência ou hábitos que sabotam o próprio futuro, a prosperidade escapa facilmente. Por isso, a ação espiritual de Santa Edviges continua mesmo após a manifestação inicial do milagre, trabalhando para fortalecer a estrutura emocional que sustentará esse novo ciclo. Esse fortalecimento muitas vezes se manifesta de maneira sutil, através de mudanças de comportamento. A pessoa que antes tinha dificuldade em dizer não, passa a colocar limites. Quem vivia inseguro começa a tomar decisões com mais confiança. Quem costumava agir impulsivamente se torna mais ponderado. Quem vivia na autossabotagem começa a perceber padrões nocivos e a se libertar deles. Essas transformações não são fruto de mera força de vontade, mas da presença espiritual que reorganiza o interior, permitindo que a prosperidade encontre um terreno firme onde possa se desenvolver. Santa Edviges age como uma guardiã que protege o fiel contra retrocessos emocionais e espirituais que poderiam comprometer a nova fase. Outro ponto essencial dessa sustentação é que a prosperidade não floresce em ambientes de desorganização. Quando a vida está caótica, quando a mente está sobrecarregada, quando as emoções estão instáveis ou quando a rotina está desconectada do propósito, o dinheiro tende a seguir o mesmo fluxo desordenado. A intercessão de Santa Edviges, nesse sentido, não se limita ao financeiro, mas se estende à clareza, à organização e ao senso de direção. Muitas pessoas relatam que, após orar com fé, começam a organizar sua vida de forma mais natural, sentem vontade de colocar as coisas em ordem, percebem o que precisa ser encerrado e o que precisa ser iniciado. Essa reorganização é parte do milagre. Prosperidade exige estrutura. A sustentação da bênção também envolve o reconhecimento do próprio valor. Uma pessoa que não se vê como digna da prosperidade tende a perdê-la rapidamente. Isso acontece porque a mente encontra maneiras inconscientes de devolver aquilo que acredita não merecer. Por isso, durante a fase de consolidação, Santa Edviges atua restaurando a identidade, curando memórias que criaram sentimentos de menor valor e fortalecendo a percepção de que é possível, sim, viver com equilíbrio, abundância e dignidade. O milagre financeiro não se resume a receber. Ele se completa quando a pessoa aprende a permanecer. No próximo capítulo, vamos explorar como essa permanência se transforma em expansão e como Santa Edviges conduz o fiel para além da estabilidade, levando-o a experimentar uma prosperidade mais ampla, que não se limita ao dinheiro, mas se estende a todas as áreas da vida. Continue comigo, porque estamos nos aproximando da etapa em que a abundância começa a ganhar forma plena. Quando a prosperidade deixa de ser apenas um sinal inicial e se transforma em um estado contínuo, surge um novo movimento espiritual que amplia os horizontes e conduz a pessoa a experimentar uma abundância que vai muito além do dinheiro. A intercessão de Santa Edviges não se limita a aliviar dificuldades ou estabilizar a vida financeira. Ela tem como propósito despertar um ciclo de expansão, onde o fiel passa a vivenciar crescimento, oportunidades maiores e uma sensação profunda de que está alinhado ao propósito divino. Essa fase é marcada por um amadurecimento espiritual, onde a pessoa deixa de agir apenas para sobreviver e passa a agir para construir, prosperar e servir. A expansão começa quando a pessoa percebe que sua realidade já não é movida pela carência, mas por novas possibilidades. Ela deixa de tomar decisões por medo e passa a tomá-las por direção. Deixa de enxergar limites e começa a enxergar caminhos. Deixa de sentir que está sempre apagando incêndios e passa a sentir que está construindo pontes. Essa mudança interna é o sinal mais claro de que a prosperidade se estabilizou e está pronta para se multiplicar.
Santa Edwiges atua então como uma guia, conduzindo o fiel a novas oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. É comum que nesse estágio surjam convites inesperados, novos projetos, parcerias sólidas e até ideias que, quando colocadas em prática, geram frutos surpreendentes. Essa expansão não é aleatória, ela segue uma ordem espiritual precisa. Primeiro, Santa Edwiges remove os bloqueios. Depois, fortalece o interior. Em seguida, cria um ambiente estável para a prosperidade. E, por fim, abre caminhos para que essa prosperidade se amplie. Cada etapa prepara o terreno para a seguinte. Quem tenta saltar diretamente para a expansão sem ter passado pela cura interna dificilmente mantém os resultados. Quem tenta receber mais do que está preparado para administrar frequentemente perde o que recebeu. A expansão só é segura quando há maturidade emocional e clareza espiritual para lidar com os novos níveis que estão sendo acessados. Um dos sinais mais marcantes dessa fase é o surgimento de propósito. Prosperidade sem propósito é vazia, mas prosperidade com propósito se torna fonte de realização, paz e sentido. A pessoa começa a entender que seus dons, talentos, histórias e experiências têm valor e podem ser usados para transformar não apenas sua vida, mas a vida de outros. A abundância deixa de ser apenas uma busca e se torna um instrumento. É nesse ponto que muitos sentem uma vontade mais intensa de ajudar, compartilhar, orientar, criar ou empreender. A expansão conduz ao movimento e o movimento conduz à construção. Santa Edwiges também atua ampliando a visão espiritual sobre o futuro. Enquanto antes a pessoa enxergava apenas o próximo passo, agora ela começa a visualizar possibilidades mais distantes. Essa visão amplia a capacidade de sonhar e planejar. A pessoa passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Ela se torna mais ousada, mais confiante e mais consciente de que a prosperidade não é um prêmio reservado para poucos, mas um estado que se alcança quando o espiritual e o material se alinham. Essa compreensão, por si só, abre portas internas que facilitam ainda mais o caminho da expansão. A fase da expansão é, portanto, a consolidação da promessa divina. Mas existe ainda um estágio mais profundo, onde essa abundância se transforma em legado espiritual, e onde o milagre financeiro transcende a própria vida da pessoa. No próximo capítulo, vamos entrar nesse terreno, onde a prosperidade ganha um significado maior e se torna instrumento de transformação contínua. Continue comigo. Estamos prestes a alcançar o ponto mais elevado desta jornada. Há um ponto na jornada espiritual da prosperidade em que a abundância deixa de ser apenas uma experiência pessoal e se transforma em algo maior, um legado que se estende para além da vida financeira e alcança outras áreas, outras pessoas, outros caminhos. Quando Santa Edwiges conduz o fiel até esse estágio, o milagre já não é apenas recebido, mas transmitido. A prosperidade, então, se torna um fluxo que passa pela pessoa, abençoa sua vida e se espalha ao redor, criando impacto, direção e sentido. Esse é o estágio mais elevado de toda a jornada. O milagre que nasce dentro se manifesta fora, se expande e, por fim, se transforma em legado. Esse legado não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo. Ele pode se manifestar de forma simples, como a capacidade de ensinar alguém a ter fé quando tudo parece perdido, a coragem de inspirar um familiar que vive um ciclo de escassez, a sensibilidade de ajudar quem atravessa dificuldades, ou a força de romper definitivamente padrões financeiros que assombravam a família por gerações. Quando a prosperidade verdadeira chega, ela não afeta apenas contas bancárias, mas destinos inteiros. Ela muda histórias,
cura feridas antigas e cria novas possibilidades para aqueles que vêm depois. Nesse estágio, a percepção espiritual se eleva de tal maneira que a pessoa passa a compreender que nada do que viveu foi em vão. As lutas, as esperas, as perdas, os momentos de silêncio, tudo se transforma em base para um novo ciclo que agora se torna sólido, maduro e iluminado. Santo Edwiges guia esse processo com delicadeza e firmeza, mostrando que o milagre financeiro não é apenas um recurso, mas uma reestruturação completa da relação da pessoa com a vida, com Deus e consigo mesma. A abundância se torna símbolo de liberdade emocional, clareza espiritual e maturidade interior. A partir desse ponto, a pessoa começa a atrair naturalmente caminhos de crescimento contínuo. Ela já não teme o futuro, porque percebe que não caminha sozinha. Já não se sente presa ao passado, porque entende que o ciclo foi quebrado. Já não hesita diante das oportunidades, porque reconhece que possui direção, proteção e propósito. A prosperidade passa a ser vivida com responsabilidade, consciência e gratidão. Não existe mais a ansiedade de perder, porque há confiança de que tudo o que chega tem função, e tudo o que parte abre espaço para algo melhor. Essa paz interior é uma das maiores manifestações da bênção de Santa Edwiges. Esse legado espiritual também se fortalece por meio da constância. A oração, antes feita como súplica, agora é feita como conexão. O pedido se transforma em diálogo. A necessidade se transforma em parceria espiritual. Santa Edwiges passa a ser vista não apenas como intercessora de emergências financeiras, mas como guia permanente, alguém que acompanha a jornada, protege as decisões, ilumina caminhos e mantém o coração em equilíbrio. Essa relação profunda permite que o fiel continue a prosperar, mesmo quando enfrenta desafios, porque já não depende apenas do visível, mas do invisível que o sustenta. Neste último estágio, o milagre financeiro se torna apenas uma parte de algo muito maior: a construção de uma vida alinhada ao propósito divino. E é nesse alinhamento que a verdadeira abundância floresce. Agora, tudo o que foi aprendido, curado, quebrado e reconstruído se transforma em maturidade espiritual e força interior. Você não é mais aquela pessoa que pediu socorro no início da jornada. Você se tornou alguém capaz de reconhecer o próprio valor, sustentar a própria luz e caminhar com confiança no destino que Deus preparou.